Boa noite, Léo. Prazer estar aqui com vocês. Mais esse domingo. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todo mundo que está fazendo parte aqui da nossa live aqui. Essa live de domingo, que é a live que um pouco mais demorada, a gente troca uma ideia, comenta aqui um pouco mais a semana, né? Eu sei que teve muita gente ansiosa aqui com alguns reads. A Mary Code, por exemplo, acho que eu nunca recebi tanta pergunta na caixinha ali no privado quanto eu recebi de Mary Code essa semana. Então a gente comenta um pouquinho sobre ele também. E, mas é isso a gente sabe, né? A gente começa sempre andando aqui na esquentada na semana e hoje a gente vai falar sobre os REITs de hipoteca, que são os mortgage, e os REITs de equity, que são os tijolos, né? Que é o REIT que nos Estados Unidos também é chamado de tijolo e argamassa. Então, essa é a tendência aí da gente começar a investir, né? Principalmente em REITs de equity. E eu sei que os REITs de mortgage, eles atraem muitos investidores iniciantes, porque ele tem um yield muito alto, né? A média deles ali, para quem olha em qualquer site aí de REITs, vai ver que o yield geralmente está na casa de 8, 10%. Então, isso é um atrativo muito grande para quem está saindo do Brasil, né? E acaba tendo aquela mentalidade de procurar dividend yield. Então, hoje a gente vai procurar desmistificar um pouquinho isso para vocês entenderem o risco do investimento em hipotecas e também compreender o risco do investimento nos REITs de equity. Tudo bem? Boa noite, Léo. Fala, Ismael. Boa noite, pessoal. Espero que sejam todos bem. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre essa diferença de mortgage e equity, né? Falar o resuminho da semana, como sempre, né? Falar um pouquinho de dívida. Teve Rich que fez uma dívida interessante. E outra coisa é, vamos ver se investir nessa estratégia de dividend yield alto vale a pena a longo prazo, né? Vamos matar esse negócio hoje. Exatamente. Então vamos ver aqui, né? O que está valendo a pena aqui, né? Vamos lá, né? Primeira coisa que a gente sempre começa aqui, né? A gente sempre começa o nosso vídeo comentando do VNQ, tá, pessoal? O VNQ em si não é um índice, mas ele é um ETF de REIT. Então, muito investidor gosta de VNQ pelo fato de se expor ali a todos os equity REITs. Isso é um ponto interessante, tá? A gente já comentou na live de domingo passado, né? A diferença entre os equity REITs e os mortgage, né? E o quanto que isso diferencia do IFIX no Brasil, porque aqui no Brasil o nosso IFIX ele tem bastante fundo de papel, e nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos se divide bem ali o que seriam os hipotecas, o que seriam os equities. Então, o VNQ ele leva essa vantagem aqui, porque quem investe em VNQ realmente está investindo nos REITs de tijolos. E aí a gente vai mostrar um REIT para quem quer hipoteca, né? Quem quer os REITs de hipoteca, né? Todo mundo está entrando aqui, ó, Hernani, o pessoal da Academia do REIT aí tem peso, boa noite aí. Quinta-feira a gente está aí reunido novamente, né? Então a gente vê que o VNQ essa semana aí foi menos 1,4, mas outra semana que não foi a pior, né? Semana retrasada foi a pior semana dos REITs ali, mas a gente tem que lembrar que no ano eles já subiram bastante, né? No ano que o VNQ ainda está performando 23%. Vale lembrar que esses 23% é só cotação, tá? Então, eu não estou incluindo aqui o retorno total, os dividendos aqui está separado. Então, só em cotação, o BNQ já performou 23% aí ao longo desse ano, né? Algum comentário aí, Léo? É isso aí, né? Acho que hoje a gente vai poder falar um pouquinho mais dessa diferença e entender que mortgage e equity não se misturam, né? E outro ponto interessante, é sempre bom a gente lembrar nesse retorno do VNQ, que VNQ, e lá nos Estados Unidos, a gente não considera reinvestimento de dividendos quando vai analisar o total return, né, Ismael? Sim, isso. Porque isso dá uma diferença muito grande, né? Entre o reinvestir o dividendo e o retorno total. O retorno total é só ali a cotação mais dividendo. Aí o dividendo você faz com ele o que você quiser, né? É, agora, quando a gente fala de reinvestir dividendo, não, aí isso se torna, isso aumenta até a distorção até na cotação ali, no longo prazo, no teu investimento, né? Mas vamos falar aí da semana, né? Quais foram os setores aí que mais. Primeiro, o setor que melhor performou essa semana, né? Porque pareça setor de outdoors, né? Então a gente vê aqui que Outfront e Lamar, que são os dois REITs de outdoors aí, para quem gosta, né? O Lamar foi o que puxou bastante aí os REITs essa semana, 6,9%. Os REITs de outdoor, eles são bem sazonais, tá, pessoal? Então, assim, é comum que eles performem melhor, a receita deles aumente naquele período ali de verão.
Como os contratos, em geral, são contratos mensais aqui em outdoor, quando você tem uma demanda muito grande, e a gente tem que lembrar que verão é a época que as pessoas estão viajando, né, então o turismo aumenta, esses REITs, eles têm também aqueles billboards ali na Times Square, né, mas o principal foco deles são rodovias, e agora a receita deles vem uma tendência que aumente agora nesse segundo para terceiro trimestre, que é quando são as férias nos Estados Unidos, né? Esse setor a gente já vem falando há bastante tempo, né, que ele é bem sazonal e no verão ele tende a dar aquela subida, né, mas não esperem que vai subir tanto quando chegar o inverno lá nos Estados Unidos. Geralmente no inverno a receita dele dá uma recuada, né? Mas ele assim, ele é um sobe e desce, assim, né? Vai subindo e a tendência é ir aumentando, porque existe uma barreira muito grande de entrada aqui para esses REITs, que é a lei da Beautification Act, né? Que nos Estados Unidos não se pode construir mais outdoors em rodovias federais. Então, você não consegue em rodovia estadual, mas e mesmo assim o licenciamento não é tão fácil. E os REITs que mais caíram essa semana, no setor que performou aqui mais embaixo foi o setor de data center, né? A gente vê aqui que os REITs de data center, Equinix, -4, Digital Realty, -2, e SARS Ones, -3, né? Inclusive, o setor de data center é o melhor setor esse ano, né? Aquele investidor, aí eu falo de televisão a longo prazo, né? Os REITs de data center, logo após a pandemia ali, a gente teve o pico ali em março de 2020, eles subiram muito rápido, né? Então, e tem outros setores, não, tem outros setores que demoraram muito para performar. Inclusive os REITs de mall, agora que eles estão se recuperando, shopping center, então, assim, o prazo deles é muito longo. E os REITs de data center esse ano ainda não têm tido uma performance tão grande, já que eles estão com relação muito grande com a taxa de juros futuro nos Estados Unidos, né? Se a taxa de juros subir, a tendência é que esses REITs venham a cair, né? Sobre data center, a gente colocou uma notícia no Telegram a respeito de Digital Realty, né? Eles anunciaram que concluíram as expansões ali no data center na Holanda, né, em Amsterdã, região ali de um parque especificamente de data center, e agora eles têm a tarefa de crescer mais o portfólio na Europa, né, além da própria Holanda, posições também na Alemanha, posições na França e também posição na Bélgica. Então, a tendência é cada vez mais aumentar a exposição na Europa. Exatamente. E aqui a gente comenta aqui, ó, o Rui pergunta, né, se o que se deve à queda dos REITs nos últimos dias passa o S&P 500, né, reunião do Fed, que tem uma perspectiva de subida mais rápida das taxas de juros. São várias coisas, né? A primeira é a reunião do Fed, segunda que está tramitando, já passou na comissão eu não vou lembrar exatamente como é o nome da comissão no Congresso americano, mas seria como se fosse a comissão de finanças, né? O plano ali de aumento de impostos do Biden. Esse aumento de impostos ele vai prejudicar muito ali, principalmente as empresas do SP, da C-Corps, né, como um todo. Inclusive, amanhã sai um e-mail para vocês comentando sobre esse aumento de taxação, né, das empresas e como a Exchange 1031, se ela for eliminada, também prejudica, em tese, os REITs ali no curto prazo, né? Isso é um dos pontos, mas tem vários pontos miudezas ali dentro que eu dei uma lida no projeto de lei. Um deles, por exemplo, é instituir imposto de 2% na recompra de ações, né? Então, assim, são vários pontinhos pequenos que vai dificultando isso aqui, né, para a vida do investidor, né, porque eles querem taxar mais grandes fortunas, assim por diante. Mas os REITs de data center não é que eles estão performando ruim, tá ruim, mas é porque se a gente for comparar lá com o ano de 2020, o ano de 2020 eles foram uma das melhores performances. Então, assim, é natural que aqueles REITs que ficaram para trás agora ter aquele sprint agora no ano de 2021, né? Mas eu ainda gosto muito deles para o longo prazo, né? Aqui Digital Realty 9% esse ano, então assim, lógico, se a gente for comparar com o Simon Property, ele está perdendo de longe no ano, né? Mas quando a gente compara aqui, ó, é por isso que a gente tem que ter um prazo certo de comparar. Eu vou mostrar aqui para vocês ele com o Simon Property, né? Isso aqui é só no ano. De 1º de janeiro para cá, Simon Property, ele puxa no setor de mall ali 56%, enquanto você vê Digital Realty 9%. Mas se a gente for comparar aqui numa base maior, né? Olha só o que acontece. Digital Realty entregou em 10 anos aqui
185%, né? O Simon Property é 18%. É isso que eu estou falando. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas manipulações de dados que acontecem às vezes, porque a gente está olhando um prazo muito curto de aqui, que é 9 meses, né? Então, é ideal que a gente olhe um prazo mais longo. E o setor de shopping, né, ele está recuperando, mas assim, ele está retomando a patamares ali antes do coronavírus, né, antes da crise do coronavírus. Então, assim, a gente pega o Vale do Simon Property, por exemplo, e está comparando uma coisa com outra que é meio complicado, né? Exatamente. Então, assim, é só para mostrar aqui como que os REITs eles estão performando aqui nesse ano, né? Até o Marcos pergunta aqui, né? Boa noite, Mael. Por que os REITs data centers são os que mais sofrem com o aumento de taxa de juros, né? Primeiro que, assim, vamos lá, são vários fatores. Primeiro que se a taxa de juros aumenta, a renda fixa aumenta, né? E é igual acontece no Brasil, né? Você vai para a renda fixa ali, colocar uma parte do seu portfólio. Apesar de que nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, Europa, Japão, renda fixa já não rende mais nada, né? Não ganha nem da inflação. E outro ponto é que com o aumento da taxa de juros, o custo de capital dos REITs aumenta. Como que só para vocês entenderem, né? Isso é até importante a gente entender a ideia, tá, Marcos? Vamos supor que eu e o Léo aqui, a gente compra, sei lá, a gente compra 5 apartamentos lá em Manhattan. E aí a gente monta o nosso REIT, né? A central do REIT. É o REIT aqui que a gente vai gerir ele. A gente vai ter um aluguel, e esse aluguel, parte dele vai ser repassado na forma de dividendo. Só que eu e o Léo, a gente comprou, de repente, um terreno para construir mais 5 torres com 500 apartamentos. O mercado, ele não precifica aquele dividendo que você está recebendo agora. Ele precifica essa perspectiva de que a gente vai entregar mais, a gente vai crescer 500 vezes o nosso portfólio, o dividendo vai crescer, a cotação vai crescer. O mercado, ele precifica isso. Só que, se a taxa de juros nos Estados Unidos aumenta, fica mais complicado para o Léo e eu aqui se alavancar o nosso REIT e poder crescer. Né? Então, o mercado começa a precificar que aquela entrega daqueles imóveis que você daqui 1, 2 anos já não vai mais acontecer nesse prazo, já vai acontecer num prazo mais prolongado. De repente, talvez a gente não consiga mais fazer isso, entendeu? Então, assim, é só para vocês entenderem, o mercado ele precifica a capacidade que a gente tem de crescer e a velocidade que a gente vai crescer, né? Quando a taxa de juros nos Estados Unidos ou na Europa aumenta, o que acontece é que os REITs talvez eles não vão conseguir crescer naquela velocidade, naquele espaço de tempo que o mercado estava prevendo, né? Inclusive, eu vou comentar de Americold daqui a pouco, que é um desses cases, né? Não só isso, né, mas a gente tem que lembrar que os REITs, principalmente os REITs de data center, eles têm uma depreciação muito grande, né, e uma amortização também. Então, assim, não é só o custo de capital que aumenta neles para a expansão dos data centers, ou a expansão geográfica deles. Aumenta também o custo de reposição daqueles data centers, né? E, na teoria, o custo de reposição é o seguinte, né? Os data centers e aqueles equipamentos cada vez tendem a ficar mais caros, e se o custo de capital cada vez aumenta, aquele delta que o REIT tem, que agora é grande por causa da taxa de juros zerada, talvez não seja tão grande, né, no longo prazo. Então tem essa conta também para ser feita. Então, exatamente, boa, Léo. Ainda bem que você lembrou disso aí, tá vendo? O Léo complementou aí. Lembrar que os REIT Data Center tem um custo operacional muito grande, né? Que eles têm que estar o tempo inteiro, tem que estar repondo ali os equipamentos deles, né? Agora vamos falar aqui de outro, né? Casas vendidas nos Estados Unidos, né? Então, isso aqui são dois fatores importantes, né, para a gente analisar aqui, né? Vou analisar aqui em um ano, vou colocar aqui em 5 anos, só para a gente ter uma ideia, né? O que a gente está vendo aqui, em roxo, que são casas vendidas, né? Então, assim, é o boom que a gente teve ali logo depois da pandemia, que foi o de casas vendidas. Em laranja é o estoque de casas para se vender, ou seja, a gente vê uma tendência natural de cada vez mais ter menos casa à disposição ali no mercado para se comprar. Então, se você tem uma demanda maior do que a oferta, é lógico que os preços aumentam, né? Então, mas a gente já viu ali que as casas vendidas já está começando a dar uma recuada agora em 2021, né? Então, assim, se espera que essa inflação de casas ali, ela vai dar uma atenuada, né? Isso, em grande parte, acontece porque, em 2008, quando a gente teve a crise do subprime, muitos construtores, que são os home builders, eles vieram à falência. E aí o mercado de home builders só foi tomar força novamente lá para 2015. Então, quem quiser dar uma olhada em cotação do Two Brothers, D.R. Horton, que mais? Lennar, são grandes construtores nos Estados Unidos que ficaram até 2015 praticamente estagnados. E o mercado começou a se aquecer, né?
E aí hoje o que a gente vê é isso, né, que o mercado ele ainda sofre um pouco essa consequência lá, dessa quebradeira do subprime, porque a gente não tem casas à disposição na mesma velocidade de gente querendo comprar, né? E um ponto interessante, você até publicou, né, no Instagram a respeito do mapa de calor, do reajuste das casas, né, ficou muito legal, e veio muito em tese naquela apresentação que a gente fez semana passada, de entender a diferença do mercado costeiro e do mercado primário e mercado secundário, né. A gente pode ver que como o mercado primário ele sofreu muito ali no meado da crise, né, em março, a gente pode ver que as maiores ajustes têm sido esse ano, né, ao longo dos mercados primários e costeiros. Então, aquele mapa de calor que a gente publicou no Instagram vem muito em tese da última live que a gente fez, né? Exatamente. É interessante, né? Porque se vocês olharem, na verdade, o estado que mais cresce hoje nos Estados Unidos é o Arizona, né? Então, eu falo aqui sempre com o Léo aqui, convertendo privado, que a gente sempre está de olho ali no Arizona, até um pouco mais que o Texas, né? Principalmente ali Tucson e Phoenix no Arizona, que são cidades que têm crescido bastante, né? Só para vocês terem uma ideia, no Orbitown Site informa que o estado americano que mais teve migração populacional, ou seja, de celular, foi para o estado do Arizona. Depois vem o Texas, em terceiro lugar, o estado de Nova York. Né? Então, vale muito a pena a gente dar uma olhada aí no estado do Arizona. Mas é importante a gente ver isso, né? Porque, assim, a tendência agora desse aquecimento de venda de casa nos Estados Unidos, se ele se arrefecer, é que a inflação deu uma diminuída, né? É importante a inflação diminuir, né? Tanto nos Estados Unidos também, né? O que mais que a gente tinha para falar aqui, Léo, hoje, né? Hoje a gente tinha aqui para comentar aqui antes eu vou deixar o Mary Gold aqui para comentar por último, foi o Rexford, né? Como é que foi o Rexford aqui nessa semana? O Rexford, que ele é um REIT industrial, o pessoal sempre pergunta aqui, né? Alguém perguntou aqui, né? O Rexford que caiu 2%, mas esses 2% dele foi por dívida, né? Fala aí, Léo, como é que foi a dívida dele? Na verdade, o que aconteceu ali mais com o Rexford, eles estão falando que eles vão fazer oferta de ações, né? Porque eles têm ali uma aquisição que eles fizeram bastante grande de um terreno lá na Califórnia, de 83 acres, e eles vão começar a desenvolver galpão lá, só que para isso precisa de dinheiro, né? Aí eles estão falando que eles vão ter uma oferta secundária de ações, e isso é diluição, né? E o mercado não gosta muito de diluição. A gente vê que o mercado já está antecipando essa possível diluição aí de Rexford, né? Mas ele está crescendo. Então, assim, é diluição para o crescimento. É aquele negócio de expectativa, né? Tudo a gente tem que ler a expectativa. O que aconteceu com o Rexford é que no ano de 2020 ele era um REIT que tinha um caixa robusto e fez muita aquisição através do caixa, né? Pô, e aquisição de através de caixa, apesar de não ser a melhor forma, não ser a forma mais barata, né, de custo de capital, mas para nós investidores é excelente, né? Porque você para pensar, se o REIT tiver uma saúde contábil boa, o REIT não te diluiu, ou seja, ele tá comprando mais imóveis sem te diluir, e em segundo, ele não está se endividando, então ele não está aumentando ali o risco dele, né? E ele é um REIT muito bem posicionado, só na Califórnia. Inclusive, isso complementa até a pergunta aqui do Leonardo, né? Ele pergunta aqui quais os tipos de REITs devem mais sofrer com a crise da Evergrande. Eu não diria que depende muito de como vai desenrolar a crise da Evergrande, né? Mas se a crise da Evergrande contaminasse o mercado chinês, a gente sabe que o mercado imobiliário chinês depende muito do setor imobiliário também. Essa crise poderia afetar muito o estado da Califórnia, porque hoje mais de 30% do PIB da Califórnia está relacionado ali, às exportações e importações com a China. Vale lembrar que a Evergrande ela é dona de parte do porto de Long Beach também, que é aquele porto. Existe ali o complexo portuário em Los Angeles, que é o porto de Long Beach e o porto de Los Angeles. Inclusive, se você der uma olhada no Google Maps lá e digitar Rexford, você vai ver que o Rexford ele está todo concentrado ali ao redor desse complexo portuário, né? E se as exportações e importações dos Estados Unidos diminuírem, isso pode afetar ali, de repente, o REIT, né? Mas eu não acredito que seja bem assim, né? Até porque a Califórnia ela está virada de frente ali para a Ásia, né? Mas no curto prazo que a gente vê é isso, né? Que o REIT ele acaba sofrendo ali quando ele faz a emissão de ações. Isso a gente vê diversos outros REITs que emitem sempre ações, Equinix, Digital Realty, a gente tem muito REIT aí fazendo emissão de ações ao longo do ano, né? Semana passada a gente comentou bastante isso, né? A gente mostrou o quanto o mercado chinês é influente ali na costa oeste dos Estados Unidos. E outro ponto interessante de Rexford, que você comentou a respeito do caixa dele, só que tem aquele lance, né? Quem tem caixa na crise é rei, né? O que o Rexford fez? Comprou tudo que podia, e assim, ele comprou a custo de aquisição e custo de reposição
muito mais barato, porque as pessoas, né, os operadores ali que precisavam vender os portfólios de logístico, no caso, industrial, eles precisavam se capitalizar de dinheiro e o Rexford tinha dinheiro, ou seja, ele conseguiu comprar barato realmente na crise. Então, assim, essa é uma das vantagens de você ter caixa robusto no momento de crise, e essa é uma das vantagens dos REITs, né? O REIT que consegue gerar muito caixa, consegue fazer a gerência, né, entre caixa, emissão de dívida e também a diluição, né, no caso de Rexford, ele consegue fazer várias aquisições ao longo do tempo e fazendo eficiência de gestão ao longo do tempo também. Exatamente. Então a gente tem esse REIT aqui. Outro que perguntaram muito aqui nessa semana. Inclusive aí, pessoal, se quiser, a gente estou pensando seriamente em fazer um vídeo aqui sobre a Mercold, né? Pessoal, quem quiser um vídeo de Mercold, comenta aí, digita aí cold, né? Frio, né? Em inglês, que a gente faz um vídeo de Mercold para publicar na quarta-feira para vocês. Por que o pessoal pergunta tanto de Americold, né? Deixa eu colocar ele aqui, né? Os 5 dias aqui. Né? Na verdade, não é só 5 dias, né? Caiu muito essa semana aqui. Algumas operadoras, algumas gestoras fazendo short em Americold, né? Caiu 11%, foi o REIT que com a pior performance essa semana. Quem não conhece a Americold, ele é um REIT industrial de galpões refrigerados, né? Tem posição no mundo inteiro, dono de parte do Superfrio aqui no Brasil também. E ele caiu muito aqui essa semana, né? É um dos REITs aqui que tem, eu não sei se ele é a pior performance no ano aqui entre os REITs industriais, né? Mas olha só, menos 17% no ano. E o short que o pessoal fez lá, que eu esqueci o nome de quem fez o short aqui agora, vou ficar devendo isso para vocês, eles apostam que ela pode chegar na casa dos $20, né? Ainda está nos 30 aqui. Então, eles estão ali fazendo short de 26, $27 nela. E o REIT está caindo. O que acontece com a Mercold? Só para o pessoal compreender aqui, né? A Mercold, ela trabalha com dois modos, né? Assim, ela tem um galpão refrigerado, então ela aluga o galpão refrigerado dela para empresas da área, principalmente a área de alimento, e ela tem a outra parte da receita dela, que é cerca de 40%, que é de serviço. E essa parte de serviço é tanto quanto o transporte de galpão, transporte ali do caminhão, a parte ali de toda a parte de serviço mesmo, de transporte de pallet, assim por diante. E 40% da despesa, aliás, perdão, 60% da receita da despesa operacional do REIT está ligado a custo de pessoal, né? Então, assim, e o que acontece hoje nos Estados Unidos é que está tendo uma inflação de salário, né? Então, você não consegue mais contratar gente, os salários estão aumentando muito, e a Mercold deu um novo guidance, né? Que seria a orientação de crescimento dele para o ano de 2021, e que eles acham que eles vão ter, na verdade, um recuo ali de 15% no AFFO por ação. E isso acontecendo, de certa forma, um prejuízo ali para o investidor, né? Mas a gente não sabe, né? O que a gente está comentando aqui, a inflação é ruim por conta disso. O cheque do Biden ainda está rolando solto nos Estados Unidos. A gente vai ver quando isso acabar, né? Que as pessoas começarem a realmente procurar emprego, porque em algumas regiões tem gente recebendo $2.000, quase $2.000 por mês de cheque do Biden, e realmente não vale a pena você procurar emprego, né? Mas eu penso seriamente aqui fazer um vídeo aqui para vocês aqui durante a semana, explicando um pouco mais detalhadamente aqui como que a Mercold adquire a receita dele, a importância de cada ponto da receita dele, e aí eu publico de repente aí na quarta-feira para vocês, né? Eu ia falar de Digital Realtor, mas a Mercold foi tão interessante que esse case deles, que eu estou pensando em comentar sobre eles. Tranquilo, Léo? Isso aí, só para dar um número ali, né, pessoal, eles divulgaram que a expectativa do guidance deles era de 1,34 a 1,40 dólares por FFO por ação, né? Só que aí, como eles baixaram esse guidance de 1,15 a 1,20 ali dólares, o que acontece é que 99% das ações de Americold estão na mão de institucional. Então, quando tem esse tipo de notícia, o institucional tem que pagar a previdência das pessoas, né? Assim, ele fica meio ressabiado porque ele não consegue precificar o futuro do REIT. E, então, assim, lá nos Estados Unidos tem essa diferenciação, né? Aqui no Brasil a gente vê que tem pessoa física, né? Voltando um pouco agora para renda fixa, e então assim, a gente tem fuga de capital da bolsa, né, voltando para a renda fixa, só que lá nos Estados Unidos é diferente, né, lá o institucional, ele está tentando prever o quanto impacta esse FFO por share de Americold para ele ter que tomar a decisão de desmontar a posição no REIT ou não. Exatamente.
E aqui a gente comenta, né, só para o pessoal aqui acabar, né, que eu falei aqui do REIT que melhor performou, né, o setor que melhor performou esse ano até agora, que é o setor de mall, mas a gente tem que levar em consideração que o setor de mall é quase que só Simon Property, né? Então, eu já mostrei aqui no gráfico para vocês que Simon Property é um dos REITs aí que tem a melhor performance no ano, mais de 50%, e aí ele puxa muito ali o segmento de mall. Tranquilo? Vamos lá, Léo. E aqui a gente vai comentar aqui agora, né? O Léo preparou uma apresentação aqui junto com ele. Vou comentar aqui também sobre os REITs de mortgage. Eu sei que o pessoal gosta muito de REIT de hipoteca. Isso atrai muita atenção porque ele tem um dividend yield muito elevado. O que acontece basicamente aqui no Brasil, não sei se o Léo concorda comigo, mas as pessoas elas começam a investir e elas vão ler muito livro que fala sobre dividendo, né? A coisa mais importante é dividendo, é importante o dividendo, investir o dividendo, é importante receber dividendo. Só que o dividendo, pelo dividendo em si, a gente não pode cair nesse erro básico, né? Então, assim, os REITs de hipoteca, eles têm um yield elevado, então a gente tem que entender que no yield elevado, né, quer dizer que está pagando um dividendo alto, às vezes a cotação está deprimida, né? Então, se a cotação cai, o yield sobe. São inversamente proporcionais ali. E aí, o Léo aqui, a gente preparou uma apresentação para vocês para falar um pouquinho mais sobre isso, né? E aí eu deixo o Léo aqui, que é o apresentador oficial aqui da nossa live de domingo aqui, e ele monta ali os slides. Tranquilo, Léo? A gente começar aqui o nosso, como é que é o... igual no He-Man. Ah, momento Nelson. Vamos. Momento Nelson Rubens. Para. Que chegou o quê? Moleque. Ó. Pessoal da academia aí, semana que vem a gente tá mandando, tá? Marcos aí, pessoal, todo mundo pode esperar aí que tá chegando aí semana que vem para vocês. Então, vamos lá, né? O Léo vai apresentar aqui para nós. Vamos lá, Léo. É contigo. Bom, vamos lá. A intenção aqui, né, pessoal, é a gente trazer algumas diferenças entre os REITs de mortgage e os REITs de equity, que é bem comum as pessoas perguntarem para a gente a respeito dos REITs de mortgage, e as pessoas às vezes falam que a gente não comenta muito sobre os REITs de mortgage, mas conforme a gente estuda o mercado americano, a gente entende um pouquinho do conceito da diferença entre mortgage e equity, e a gente tem que entender que às vezes dividendo não quer dizer que ele vai te dar um retorno total ao longo do tempo. E é isso que a gente vai tentar trazer aqui para vocês, para tentar mostrar que, às vezes, só olhar dividendo, a gente acaba esquecendo do retorno total dos nossos investimentos. Então, primeira coisa, a gente precisa entender o que são os REITs de mortgage, né? Então, só para a gente entender, os REITs de mortgage, basicamente, eles são REITs que eles investem em hipotecas, né? E as hipotecas ali nos Estados Unidos, a gente pode ver que os REITs de mortgage majoritariamente investem em hipoteca residencial ou comercial. Aí, Ismael, você quer falar um pouquinho para o pessoal o que é uma hipoteca nos Estados Unidos? A hipoteca é bem simples, né, pessoal? É o financiamento. Então, assim, o banco, você vai lá no banco e faz um financiamento de uma casa, um financiamento do escritório, de um prédio. Então, se você tem hipoteca residencial, comercial, mas você tem os títulos lastreados em hipotecas. Porque o banco, por que o banco faz esse título lastreado em hipoteca? É bem parecido com o que a gente conhece o conceito aqui de os CRIs aqui no Brasil, né? O banco, para ele não ficar com aquele dinheiro imobilizado ali, por exemplo, você financiou sua casa a $300.000, só que com um prazo de 30 anos. O banco vai ficar com aquele imobilizado ali em 30 anos. O que o banco faz? Ele cria ali um título, né, que vai ser lastreado nessa hipoteca. E aí ele vende esse título lastreado. Então, aqui, parte daquele dividendo que ele ganhar, que seria os juros que você está pagando, ele divide ali com o investidor também, e aí ele aumenta a liquidez dele e ele vai conseguir ganhar fazendo mais hipotecas para mais pessoas, né? Então, muito investidor que chega nos Estados Unidos, né, e isso foi um dos problemas das crises do subprime, foi porque as pessoas olhavam para o título lastreado em hipoteca, eles pagavam ali, em tese, ali, que seria um yield bem mais elevado do que uma renda fixa, e acabavam se enchendo de título lastreado em hipoteca. Só que esquece que esse título ele tem origem lá em alguém que está pagando essa hipoteca. Se essa pessoa não paga a hipoteca, você não consegue receber também, né? Esse aí é um dos pontos que a gente sempre fala que quando a gente investe em mortgage, a gente está investindo numa dívida de um terceiro que a gente não sabe quem é, né? Então, assim, a gente tem que entender muito bem o que está por trás. E qual que é um dos pontos, né? Quem emite esse título lá nos Estados Unidos? Então, se a gente for analisar, são 3 instituições que fazem esse tipo de emissão.
A gente tem o Federal National Mortgage Association, que vocês vão ver muito aí falando sobre Fannie Mae. A gente tem o Federal Home Loan and Mortgage Corporation, que é o Freddie Mac. E a gente também tem o Government National Mortgage Association, que é a Ginnie Mae. Aí, Ismael, fala para nós aí, o que esses carinhas fazem? Pessoal, é o seguinte, em 1900, foi lá na crise do... falou que foi lá na crise de 29, né? Na crise de 29, o que aconteceu é que as pessoas elas não conseguiam, as pessoas, na verdade, tinha gente que estava tomando dinheiro emprestado para investir na Bolsa de Valores, o mercado quebrou. Foi a crise uma das mais prolongadas que tem na história dos Estados Unidos. E o governo americano ele tinha um problema, né? Porque diferente do Brasil, porque no Brasil a gente tem a Caixa Econômica Federal. Então, qualquer, qualquer, qualquer medida social que o governo queira tomar, no caso, por exemplo, Bolsa Família, Caixa Econômica Federal, FGTS, Caixa Econômica, o governo quer. A gente está vendo aí agora que todos os bancos estão aumentando a taxa de financiamento, né, de imóveis, a Caixa Econômica está diminuindo a taxa de financiamento de imóveis. Aí tem um programa agora de financiamento de imóveis para policiais e bombeiros, quem vai fazer a Caixa Econômica Federal. Então, assim, quando o governo quer instituir alguma medida na imobiliária, intervir, de certa forma, no mercado imobiliário, o grande instrumento dele é a Caixa Econômica. Nos Estados Unidos não existe essa figura de caixa. Né? Então, o que o governo decidiu fazer? O governo dos Estados Unidos criou lá, logo depois da crise de 29, o Fannie Mae, que o intuito do Fannie Mae era uma instituição ligada ao Federal Reserve, que é o Banco Central Americano dos Estados Unidos, e aí ele ia garantir liquidez para que os outros bancos e as outras instituições oferecessem créditos para compra de imóveis, né, e assim aquecesse o mercado imobiliário, que é um dos mais importantes, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer lugar do mundo. Né? E aí ele ia garantir liquidez para essas instituições. Né? Vale lembrar, inclusive, que o primeiro REIT listado em bolsa foi o Continental Mortgage, que é um REIT de hipoteca, porque naquela época assim, as hipotecas elas tinham um spread muito grande, o Léo vai explicar aqui, e o REIT conseguia ganhar muito dinheiro, os REITs, né, em banco, conseguiam ganhar muito dinheiro com esses spreads de hipotecas. Hoje, o Fannie Mae, o Freddie Mac, o Ginnie Mae, eles funcionam quase como um fundo garantidor de crédito. Como que eu vou explicar? Então, eu imagino que eu tenho uma hipoteca, e essa hipoteca é sei lá, do AGNC, que o AGNC é um dos que tem maior quantidade de título garantido pelo Fannie Mae. Então, se você tem um título ali lastreado em hipoteca, e esse título vier a falir, ou não pagar, né, assim por se dizer, o que acontece é que o Fannie Mae, ele garante o pagamento daquele título. Então, é quase baseado aqui, né, o nosso FGC. Só que como o nosso FGC, se acontecer uma quebradeira geral, o Fannie Mae ele não consegue bancar, né? O Fannie Mae, para você ter uma ideia, a última vez que eu dei uma olhada, eles tinham 40 bilhões em liquidez dentro do balanço deles, mas eles estavam assegurando 4 trilhões em hipoteca, ou seja, se houver uma quebradeira geral, eles não têm condição de bancar todo mundo, né? E isso aconteceu agora no começo, em março, abril de 2020, onde várias hipotecas entraram ali naquela situação de default, né? E o Federal Reserve precisou intervir comprando essas hipotecas para garantir a liquidez do mercado e que outra crise do subprime não se instalasse. É isso aí, isso a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, né? Mas só para mostrar para vocês que lá tem agências que fazem esse tipo de situação, né? Mas assim, existe uma estacionalidade ao longo do tempo, né? Não quer dizer que todo momento da economia americana sempre se gerou bastante hipotecas. Isso que a gente traz nesse gráfico aqui. Então, assim, essa aqui são as originações de mortgage nos Estados Unidos. Então, a gente pega desde o começo da década de 90 para cá. E o que a gente tenta trazer? Existem dois momentos na história que a gente vê que tem um pico de originação de hipotecas nos Estados Unidos. Ali no começo dos anos 2000 e agora aqui no nosso ano de 2021 e 2020 no caso também. Você pode explicar aí, pessoal, Ismael, o que gera esses picos de originação de hipotecas? O que a gente tem aí é dois picos, né, basicamente, né, que é 2002 e agora 2021. Em 2002, eu já comentei isso em um vídeo no YouTube, não lembro qual foi o vídeo, acho que foi nos REITs de dividendo mensal. Eu fiz uma série de 3 vídeos, aí no primeiro eu comento só dos REITs de hipoteca que tem dividendo mensal. Ali em 2002, a gente tem que lembrar que em 2011 foi quando aconteceu as Torres Gêmeas, né?
e aí o George Bush prometeu que ele ia invadir o Iraque, o Irã, o Oriente Médio inteiro, se pudesse, e bancar uma guerra é caro, né? O mercado ali, a economia dos Estados Unidos precisava aquecer. E uma das formas de se aquecer ela era baixando a taxa de juros, e principalmente a taxa de juros de hipotecas na época. E ali ficou muito mais fácil, né? E facilitou também, não era só a taxa de juros, mas ficou muito fácil. E aí a gente teve os ninjas, né? Que quem conhece eu já comentei também do ninja, que é no income, no job e no asset, ou seja, não tem trabalho, não tem renda, não tem ativo, e essas pessoas conseguiam comprar imóveis com bastante facilidade. E aí, em 2002, ali, principalmente de 2002, 2003, houve um pico muito grande ali de hipotecas. E esse pico grande de hipotecas originou lá em 2008, em parte, a crise do subprime, né? Mas não é só isso, também tem o CDO, o CDS, tem um vídeo lá que vocês podem acompanhar. E em 2021 agora, foi porque o mercado dos Estados Unidos baixou muito a taxa de juros. Então as pessoas, além da taxa de juros baixar, a gente tem a questão do home office, as pessoas querendo ir morar no subúrbio também, ou querendo, de repente, um apartamento mais amplo, ou quem estava morando de aluguel, aproveitando a taxa de juros baixa para comprar. Então, assim, muita hipoteca começando, originando, né, no ano de 2021 também. Isso a gente está dando um apanhado geral aqui, né, pessoal, para vocês entenderem de onde vem a originação das hipotecas e o que é o mercado de hipoteca nos Estados Unidos, para a gente chegar mais para frente, quando a gente vai comparar as hipotecas com os REITs de equity. E, basicamente, se a gente tentar fazer uma definição geral sobre os riscos comparativos dos REITs, no lado esquerdo a gente tem os REITs de mortgage e no lado direito a gente tem o REIT de equity. Então, assim, basicamente, o REIT de mortgage ele vai investir em títulos lastreados em hipoteca, enquanto os REITs de equity vão investir em os imóveis físicos. Aí eu quero que vocês se atentem nos itens 2, 3 e 4 de mortgage, que a gente vai tratar item a item mais para frente. Então, os mortgages, eles recebem receitas de juros e os equity recebem receita proveniente do aluguel. Mortgage, ele é um tipo de REIT altamente alavancado, enquanto os REITs de equity, eles são baixamente alavancados proporcionalmente. Mortgage, ele tem a tendência de pagar um rendimento mais alto, enquanto os equity têm uma tendência de rendimentos e proventos mais baixos. Só que os REITs de mortgage, em razão de ser altamente alavancados, eles têm uma frequência de corte maior de dividendos, enquanto os REITs de equity a gente não tem esse corte frequente de dividendos. E é bem, em alguns REITs, para falar a verdade, quase não corta o dividendo ao longo da sua história. Mas, basicamente, isso aqui é um apanhado só para a gente entender o basicão do que seria a diferença entre o risco de um e o risco de outro. A gente sempre fala aqui bastante na central do REIT que não é só analisar retorno, a gente tem que analisar o risco. E o que se trata, né, a receita de juros dos REITs ao longo do tempo? A gente precisa entender que, como é o título lastreado em hipoteca, a gente tem que entender o que vem acontecendo no comportamento desses títulos de hipoteca ao longo dos anos. E o que a gente traz é o seguinte, ao longo da história, então a gente pega aqui a mortgage de 30 anos, ela vem caindo ao longo do tempo, né? Então, assim, explica para o pessoal, Ismael, o que é essa taxa de 30 anos de hipoteca e por que ela vem caindo ao longo do tempo? De novo, né, aquilo que a gente estava comentando ali. Em 1980, a gente viu o pico, né, onde ela estava mais alta, chegando quase na casa de 20%. Então, é como se você fosse comprar uma casa lá nos anos 80, lá nos Estados Unidos, chegasse no banco e falava assim, a taxa de juros anual vai ser de 20%. Isso porque esse foi o período mais final dos anos 70, ali, começo dos anos 80, foi o período da hiperinflação dos Estados Unidos. E olha só, a hiperinflação dos caras foi 13%, tá? Nossa, esse ano vai bater os 11 aí, se brincar. Então, assim, e aí a inflação vem diminuindo, né? As hipotecas também vem diminuindo, porque a taxa de juros média nos Estados Unidos vem diminuindo também. E ficou cada vez mais fácil, né? Fazer empréstimo e financiar imóveis. E é isso que a gente está vendo ali ao longo do tempo, né? Uma tendência natural de queda ali. Hoje está na casa dos 2,5, 2,8, uma hipoteca média de 30 anos, que geralmente aquela que a gente vai comprar. Né? Se você vai comprar um imóvel hoje, tanto sua casa, seu apartamento, geralmente o financiamento é de 30 anos. Né? E lembrando que a gente já fez uma live contando um pouco da história da taxa de juros, e essa época aqui foi a época da crise do petróleo, né? Então, assim, um dos pontos que influenciou bastante foi a crise do petróleo. E se a gente notar uma coisa interessante, que aí a gente vê no conceito do mortgage, da onde que ele ofere receita, ele ofere receita a partir do spread que ele tem entre emprestar dinheiro, né, e pagar o acionista, no caso. Então, se a gente só fizer um comparativo bem esdrúxulo aqui,
A gente está em 2021 com 2,88%, mas em 2010 isso aqui era por volta de 5%. Ou seja, hoje, se ele quiser bater e pagar o mesmo que ele pagava lá em 2010, ele tem que assumir o dobro do risco, né? Então, assim, é complicado uma situação como essa. E o que a gente tenta trazer também é que não é só nos Estados Unidos que isso vem acontecendo ao longo do tempo. Se a gente pegar nos países, e os países da economia, que a gente pode falar que é uma economia mais consolidada, por exemplo. Se a gente pegar o ativo que a gente considera aquele ativo livre de risco, né, que é o Tesouro Americano de 10 anos, que a gente pode comparar para fazer um valuation com outros tipos de investimento, a gente pega em países, por exemplo, ali na Europa, como Alemanha, Suíça, Finlândia, Holanda e Áustria, as taxas desses T-bonds, elas estão negativas, né? Se a gente pegar o Japão, por exemplo, é uma taxa de zerada. Os Estados Unidos, por mais que a gente ache que é baixo, ainda assim oferece um dos maiores spreads do mundo, que é 1,45%. Então, assim, a gente percebe que ao longo do tempo, essa taxa de juros ela vem decrescendo em momentos que alguns países estão oferecendo taxa negativa, basicamente. Então, como o REIT ele vive desse de emprestar dinheiro e oferir receita através do empréstimo, cada vez mais ele vai ter que estar propenso a mais risco para entregar esse dividendo maior. Aí você pode trazer, Ismael, como é que tem se comportado o T-bond americano aí de 10 anos? Deixa eu tirar aqui. Esse aqui eu estava vendo um tweet aqui, o pessoal estava perguntando para eu mostrar. Daqui a pouco eu vou comentar alguns tweets específicos. E aqui é a taxa do Tesouro Americano, né, de 10 anos. A gente vê que ela é bem baixa, né? Hoje tem 1,47. Então, ela oscila aqui, né? Esse aqui, em tese, quando a gente faz um valuation, uma avaliação aqui de algum REIT, alguma empresa, se usa esse título do Tesouro aqui como um ativo livre de risco, né? Porque não é que não tenha nenhum risco, mas é o ativo com menor risco que existe, né? Porque se o Tesouro Americano falir, é porque todo o resto já foi para o brejo, né? E hoje tem em torno de 1,47%. Esse é o ponto, né? A gente vê que a taxa de juros ela vem decrescendo ao longo do tempo em vários países, né? E os Estados Unidos é um deles, e na Europa a gente percebe que isso já é bem recorrente. Aí, se você puder, por gentileza, voltar para a apresentação, Ismael, vamos continuar aqui. Então, aqui o que a gente tentou mostrar, pessoal, basicamente é para vocês entenderem a diferença da receita que eles têm de juros, porque como ele empresta e oferece receita através desse empréstimo de juros, esse delta a gente percebe cada vez tem diminuindo, e cada vez mais ele tem que tomar mais risco para poder entregar mais resultado. Então, outro ponto que a gente vai trazer é a alavancagem. Então, o que a gente traz aqui são os REITs, né? Aqui a gente traz os REITs do setor residencial, que é o setor residencial que maior tem concentração dos REITs de mortgage, e a gente pode ver, dos 3 maiores REITs que a gente traz nesse estudo, a gente pode perceber que o debt ratio, que seria o nosso conhecido loan to value, ele é acima de 80%, né, Ismael? Então, assim, é uma métrica muito alta, né? Você comenta bastante sobre debt ratio, né? Se você quiser comentar um pouquinho mais a respeito disso, o pessoal se inteirar um pouco mais. Até faz sentido, né? Os REITs de hipoteca terem uma alavancagem tão alta, até porque eles trabalham pegando dinheiro emprestado de curto prazo, com a taxa de juros bem baixa, né? Então, eles pegam dinheiro emprestado no mercado, geralmente é 3, 6 meses, no máximo um ano, e aí eles emprestam para hipoteca ali, compram um título lastreado de 30 anos. Então, assim, eles trabalham com alavancagem, basicamente. Então, o loan to value, o debt ratio, ele é uma métrica assim. Vamos supor, você vai lá hoje na Caixa e compra seu apartamento de 100 mil reais, só que você dá uma entrada de 30 e financia 70 mil. Ou seja, o seu loan to value é de 70%, porque 70% daquele imóvel está financiado ali do valor dele, né? Então a gente vê que ele tem esses REITs aqui, eles têm 80% da dívida deles aqui, estão financiados com outra dívida. E por que não é 100%? Porque se vocês observarem ali, todos eles possuem ações preferenciais. E a ação preferencial, ela funciona bem parecido com a dívida também, né? Apesar dela transmitir o direito de posse para quem a detém, ela funciona em certo modo ali como uma dívida também. É isso aí. Aí o NLY, né, que é o Annaly Capital Management, é o REIT que a gente vai trazer um pouquinho mais de estudos, porque ele é o maior REIT do mortgage listado. E assim, além da alavancagem, a gente tem que sempre lembrar que alavancagem significa o quê? Volatilidade.
Então, aqui a gente vê uma comparativa entre dois ETFs, né? Um ETF é o VNQ a gente já abordou ele bastante ao longo das lives, né? Então, o VNQ é o maior ETF de REITs de equity, e a gente está trazendo o REN. Quer explicar para o pessoal aí o que é o REN, ou Ismael? Então, isso é interessante, porque diferente do Brasil, onde não se fixa, inclui tanto papel quanto tijolo, nos Estados Unidos você separa os índices. Então, o VNQ ele só tem, não só REITs, né, mas 97% dele é REIT. Só REITs de equity, ou seja, REITs de tijolos, e o REN é um ETF só de REITs de hipoteca. Então, se você quiser REIT de hipoteca na sua carteira, você tem um REN, você tem um MORT, né, que é o MORT, né, o próprio código dele é sugestivo. Então, são ETFs só de hipotecas. Esse é o ponto, né? Quando a gente olha na pandemia, né, principalmente ali em março de 2020, que é esse ponto aqui do gráfico, a gente vê que em virtude da alta alavancagem, né, e em virtude também da volatilidade, a gente percebe que quando uma situação, né, menos confortável para os REITs que aconteceu na pandemia, a gente vê que o que mais sofreu foram os REITs de mortgage, justamente por causa dessa alavancagem, né? Então todo mundo já prevê que vai acontecer um novo subprime toda vez que tem um problema de crise global, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Aí esse ponto é um ponto interessante que o Ismael pode falar novamente, que é a intervenção do Fed sempre quando tem um momento de crise, né, um momento que as hipotecas, a gente acredita que talvez tenha default nessas hipotecas, né? O Fed vem atuado ao longo do tempo, desde um ponto importante da história, né, Ismael? O Fed ele não tinha título lastreado em hipoteca até 2008, né? Com a crise subprime aí para evitar uma falência generalizada, apesar de algumas instituições grandes ter, como a Lehman Brothers, ia falir. Mas o que eles fizeram? Eles começaram a comprar título lastreado em hipoteca para garantir a liquidez do mercado, né? E se vocês observarem ali, entre 2014 até 2020, ele estava praticamente parado, ele estava até começando a diminuir a quantidade de títulos lastreados em hipoteca, mas com a crise aí da pandemia, né, a gente teve muito título ali quase entrando em default, eles precisavam entrar comprando mais esses títulos para evitar uma quebradeira não só do mercado, mas das três principais instituições ligadas a eles, né, o Fannie Mae, Freddie Mac e o Ginnie Mae. Esse é um dos pontos que a gente sempre comenta, né, que, assim, às vezes o investidor ele vai investir nos Estados Unidos e acaba olhando os REITs de mortgage e acreditando que talvez tenha um retorno interessante através do dividendo, só que muitas vezes ele não faz análise de quem garante realmente a liquidez dos mortgages é o Fed. Então, assim, você fica na mão do governo, né, a respeito do seu investimento, sempre com a paura de acreditar que o Fed vai intervir e recomprar essas hipotecas para garantir a liquidez do mercado, né? Então, aí a gente vai no ponto que talvez seja o ponto que mais atrai os investidores quando vão investir em REITs e reportam, né, a respeito de mortgage, que é o dividendo alto. Então, a gente vai fazer a mesma análise daqueles três maiores REITs de mortgage no mercado, e um ponto que talvez chame muito interessante, seja muito interessante, né, e talvez chame a atenção das pessoas, seja o yield. Então, a gente vê aí que os três REITs, né, eles apresentam yield alto, né, e se a gente olhar só a GNC, por exemplo, é um REIT que faz o pagamento de dividendo mensal e um dividendo próximo de 9%. Então, assim, isso é muito chamariz, né? O pessoal acaba vendo esses REITs e fala, nossa, dividendo mensal de 9% em dólar. É impressionante, né, Ismael? É bem alto, né? Eu até comentei no New York, 15%. Mas será que esse tipo de investimento ele tem resultado no longo prazo? Que é isso que a gente tenta trazer aqui, né? Então, vamos comparar, né? Pegar um exemplo para comparar o NLY, que seria o maior REIT de mortgage, né? E a gente vai pegar o Prologis, que o Prologis ele é o segundo maior REIT listado em bolsa, só que o primeiro é a American Tower, e a American Tower não é aquele tijolo puro sangue, né? Ele é um pouco do REIT de tecnologia, então faz mais sentido a gente pegar um REIT de tijolo e argamassa, né? Que é o PLD. Você pode trazer essa comparativa aí com a chart para nós, é isso, mano? Você quer o yield, não é isso? Eu quero que chame atenção, quero o yield. Vamos lá, qual que é o yield aqui no original e do Prologis aqui, né? Então, se o pessoal olhar aqui, o Prologis parece ser bem sem graça, né? Vocês estão vendo aí em roxo, é o Prologis. O yield médio do Prologis foi 2%, isso aqui em 10 anos, tá? Enquanto do Anali aqui, a gente vê que hoje ainda está abaixo, 9,4, mas a média dele aqui está chegando acima dos 10, né? Nos últimos 10 anos. Então, é o que você estava comentando, yield bem alto, né?
Eu acabo, acho que chamando a atenção das pessoas, né, e quando faz a comparação, por exemplo, com o fundo imobiliário REIT, né, o pessoal fala, pô, mas eu vou investir em REIT que paga 2% de dividendo? Cara, eu tô fora desse negócio aí, entendeu? E às vezes acaba se deparando com o REIT mortgage, pensando e fazendo aquela correlação com o REIT com o FII de CRI, né, falando, pô, vou investir aqui nesse aqui que paga mensal, paga mais dividendo, mas será que isso aconteceu realmente no longo prazo? Então, você pode voltar para a apresentação, a gente vai olhar. Só que aí a gente não vai trazer ativo por ativo, tá, pessoal? Porque a gente precisa olhar o mercado como um todo. Então, para a gente fazer essa análise de mercado como um todo, a gente faz esse questionamento. Como é que foi no longo prazo? Então, a gente vem e faz análise do VNQ, que é o maior ETF de REITs do setor de equity, e compara com o REN, que é o maior ETF do setor de mortgage. Nisso, a gente está vendo o comparativo de cotação, isso é só cotação, tá, pessoal? Então, a gente pega ali no período mais ou menos de 2005 até os dias atuais, e a gente vê que só em cotação, o VNQ está em roxo e o REN está em laranja. Então, a gente vê uma diferença muito grande na performance só em cotação desses ativos. Quer complementar, Ismael? Exatamente, caiu e nisso subiu de volta, né? Do jeito que caiu, continuou descendo. Quando a gente compara um com o outro, por exemplo, o nosso ETF de mortgage, ele opera no negativo, né? Só que a gente só está olhando cotação. Vamos ver se o dividendo realmente ele faz diferença ou não no longo prazo? Vamos ver? Quando a gente compara, e é assim, retorno total. Retorno total, pessoal, que a gente fala é retorno de cotação mais dividendos. Vamos lembrar que nos Estados Unidos a gente não faz essa colocação de retorno reinvestindo os proventos. Essa análise a gente não faz. Então, se a gente colocar e somar os dividendos à cotação, mesmo assim, o VNQ ele apresenta um resultado maior do que o REN ao longo dessas décadas que a gente está analisando. E outro ponto interessante é o seguinte, se você voltar, quer ver, até volta lá o último slide, porque ele está em menos 50, não é? Menos 63. Menos 63. Então, ou seja, ele entregou um retorno muito alto em dividendos. Só que, se a gente for parar para pensar, aí que entra uma estratégia que nos Estados Unidos é um pouco errada, né? Porque lá nos Estados Unidos você tem um imposto sobre dividendo. Então, grande parte desse retorno ali, na verdade, foi taxado, né? Então, você não teve aqueles 70%. O VNQ não, como grande parte do retorno do VNQ foi na cotação, você ainda consegue ficar isento, né? De parte disso aí, dependendo da lógica. Se você souber manobrar ali o seu preço médio, os R$ 35 por mês, né? Mas isso mostra que essa estratégia de dividendo para os Estados Unidos, você pode até ter um retorno, ainda que o REN tivesse empatado com o VNQ, na verdade o retorno dos dois não seria o mesmo. E o ponto que, mesmo se a gente analisar depois no outro gráfico aqui que a gente coloca os dividendos, mesmo o VNQ apresentando um resultado um pouquinho menor dos proventos em si, a gente vê que quando a gente faz aquele retorno total, que é dividendo mais provento, na verdade, quem tomou maior risco no REN, que no caso foi através dos dividendos altos, de 10% no caso, na verdade não ofereceu aquele retorno que era esperado, né? Se fala muito, quanto maior o risco, maior o retorno, na verdade não é isso que a gente pode ver quando a gente compara os dois ETFs, né? Exatamente. Mas aqui, pessoal, a gente só está fazendo uma análise de mais ou menos 15 anos. E se a gente pegasse e trouxesse isso por um horizonte ainda maior, que é o que a gente traz no nosso último slide aqui. Só para contextualizar isso aqui, pessoal, isso aqui é um estudo da GFM Asset Management, que é uma asset lá nos Estados Unidos. E o que o pessoal fez? Eles pegaram um valor de $100 investido ali em 1972 e trouxeram atualizado para 2018. Então, o que eles pegaram? Eles pegaram o US Equity REIT, que é uns indicadores que tem ali no site da Nareit. Inclusive, pessoal, todo mundo que quiser, a Nareit disponibiliza isso aí mensalmente. Então, se vocês tiverem interesse de pegar os dados desde 72 e fazer esse retorno total, dá para fazer, porque tem um Excel lá de todos os meses do retorno. E basicamente o que ele mostra é isso. Em verde, a gente tem o gráfico do retorno total dos REITs equity, e em vermelho a gente tem o retorno total dos REITs de mortgage. Se você analisar, a gente tem um retorno muito expressivo dos REITs de equity, ao longo do tempo, né? Se você tivesse investido $100 ali em 1972, em 2018 você teria aproximadamente $17 mil, enquanto nos REITs de mortgage
a gente teria os $100, que seria equivalente a mais ou menos ali $1.500. Então, esse é um estudo que a gente consegue fazer mais de longo prazo, né? No caso, a gente está trazendo estudo da GFN Asset Management, mas os REITs proporcionam isso para a gente, né? Como os REITs eles são desde a década de 60, a gente consegue fazer uma análise muito mais ampla a respeito da diferença entre equity e mortgage do que propriamente a gente conseguiria fazer no fundo de CRI quanto no fundo de equity, o REIT, um fundo de tijolo, por exemplo. Muito bom, Léo. Isso aí é para o pessoal entender um pouquinho mais, né? Só para vocês, eu vou trazer aqui, né? Agora voltando aqui para o slide com o Léo. Esse aqui é o que o Léo pegou, né? Que a gente estava comparando aqui dois REITs, que é o Anali, em laranja, e o Prologis em roxo, né? E se vocês observarem, o Prologis já entregou só em cotação, tá? Não estou nem colocando dividendo. Só em cotação ele entregou 400%, ou seja, se você tivesse investido $100, você teria 400% de retorno. Já no Anali, se você tivesse investido $100, você estaria ali com cerca de $50 hoje, né? Aí você fala, mas de repente o yield valeu a pena, né? Que já foi aquilo que a gente mostrou. O yield do Analita é em torno de 10%, enquanto o Prologis é 1%, né? Agora vamos ver aqui o seguinte, quem cresceu o dividendo ao longo do tempo, né? Que é o que a gente sempre comenta aqui, né? Se vocês observarem, vou colocar até porcentagem que fica melhor, se vocês observarem, Prologis, nos últimos 10 anos, aumentou o dividendo em 125%, ou seja, bem superior à inflação. Enquanto o Anali, o dividendo, na verdade, vem caindo, né? 60%. Porque, na verdade, a cotação, em tese, ela acompanha o dividendo, né? Se o dividendo ele começa a cair, porque o FFO, o lucro por ação, está caindo aqui, a tendência natural é que a cotação vai cair também. Então é isso que a gente vê aqui, né? São dois REITs que um aumentou o dividendo e o outro desceu o dividendo. Então tem quem está olhando ali para o dividendo de curto prazo, para o yield, né, de curto prazo, ela acaba sofrendo muito com isso, né? Outros REITs que o pessoal sempre pergunta aqui para nós, quer ver, o AGNC também, né? Vamos mostrar aqui o GNC. A GNC é outro REIT aqui, ó. A GNC, ele já caiu o dividendo dele 90% nos últimos 10 anos, né? Então, assim, é um REIT que caiu muito dividendo, então sofre bastante com isso aqui. E aí não adianta, né? O yield continua alto, mas por que o yield está alto? Porque a cotação cai mais do que o dividendo, né? Então, se a cotação cai mais do que o dividendo, o yield continua alto, o mercado precifica isso aqui. Mas aí todo mundo pergunta, mas nem tudo é ruim, né? Nem tudo é ruim. Tem um aqui que todo mundo olha, Star Woods, por exemplo, olha só. O dividendo dele aqui está praticamente estagnado, tem 8 anos, né? Cresceu aqui, isso aqui foi um dividendo especial que eles distribuíram, né? Mas dividendo estagnado, há 9 anos, né? Outro que perguntaram aqui para a gente aqui, né? Star Woods hoje é o segundo ou terceiro REIT, que é o maior dividend yield dele, né? Tem um risco bem elevado. Hoje, o REIT que tem o maior yield, só para vocês terem uma ideia, né? Vamos pegar, eu mostrei isso aqui na apresentação, né, para vocês, né? O REIT que tem o maior yield é o ORC, que é o Orchid Island. O dividend yield dele é em torno de 15%. É um REIT que tem um risco muito alto de não conseguir bancar isso, né, esse dividendo deles. E o dividendo deles está, cadê aqui? Normalizer. Cadê? Não tirei o Orchid. Cadê aqui? Vamos lá. Olha só, caiu 50%, né? Então, 10 anos a gente vê que o dividendo dele está caindo, né? Star Woods, dividendo estagnado. Outro que perguntaram aqui para a gente, né? O Star Woods, o risco dele maior é porque ele está tentando agora mudar para. Ele está saindo de hipoteca residencial, né? Está aumentando a quantidade dele em hipoteca comercial. E ele tem uma quantidade menor de título lastreado junto ao FNME. Então, isso aumenta o risco dele ali de não conseguir as hipotecas, são hipotecas classe B, classe C, né? Outro que perguntaram aqui para nós foram do Manhattan Bridge. Manhattan Bridge é um REIT que conseguiu, né, aumentar dividendo, né? Olha só como é que o dividendo dele está aumentando aqui nos últimos 6, 7 anos, né? Mas o Manhattan Bridge mudou o perfil dele, tá, pessoal? Manhattan Bridge, eu não sou um profundo estudioso, não sou muito fã de REIT de hipoteca, mas só para vocês entenderem. Ele só foca em hipotecas em Manhattan. Então, hipotecas ali geralmente residenciais, comerciais entre $300 mil e $600 mil. E ele é um REIT bem pequeno ainda, assim, né? Não é um REIT tão grande. O valor de mercado dele hoje deve estar o quê? Então, de $500 milhões, algo assim. Então, ele acaba tendo um yield elevado porque o foco principal dele são hipotecas para... Quando a gente olha para Manhattan, tá, pessoal? 360, $600 mil não é nada dentro de Manhattan. Então, a gente sabe que é tudo para pequeno comerciante, pequena residência. Então, esse é o foco principal do REIT aqui.
Então, a gente tem que ficar ligado aqui quando a gente investe nos Estados Unidos, porque a gente sempre está olhando o yield, e o yield, ele, no longo prazo, a gente vê que os REITs de hipoteca, a tendência deles, na verdade, é o yield caindo, né? Se você investe por longo prazo, é importante a gente olhar o crescimento do yield, né? É por isso que eu vejo que muita gente fala assim, Ismael, yield on cost não vale a pena, é uma métrica que não se olha, né? Eu falo, depende, né? Por que não se olha? Se a gente está investindo só por curto prazo, por exemplo, se eu vou ficar girando a minha carteira em REIT de hipoteca, o yield on cost realmente não faz sentido, né? Agora, se eu estou investindo por longo prazo, aí sim, né? Eu estou investindo em REITs bons, como é o caso de Prolog, são REITs que estão aumentando dividendo, REITs que estão crescendo. A tendência é que, comparado com o que eu paguei, eu vou ter um crescimento ali nos meus dividendos, né?